Bom, nós vamos iniciar então mais um estudo do nosso livro Gênesis bíblico, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, ainda falando sobre reencarnação e tendo como base o livro Missionários da Luz, de André Luiz, por psicografia de Chico Xavier. Antes de iniciar, vou pedir para nossa irmã, a Dani, fazer a prece por todos nós. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, aos espíritos responsáveis por esse estudo, que eles possam nos fortalecer e nos aumentar o entendimento para que tudo que aprendermos aqui hoje nesse estudo possa nos auxiliar para que tenhamos uma vida cada vez mais plena, mais voltada para o nosso objetivo real de estarmos aqui encarnados neste momento. Esteja conosco, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Gente, nós paramos aí no início da página 121 do livro, né, nessa versão que eu mandei aí no grupo. Só contextualizando, então, nós estávamos naquela parte em que o Alexandre, né, juntamente com o André Luiz, toda a equipe ali que está cuidando, então, auxiliando aí na reencarnação do Segismundo, eles estão tentando mudar o ambiente energético da casa, né? Da casa onde habita Adelina e Raquel. No último estudo, então, nós falamos muito sobre o exemplo claro, né, que tem daquela questão dos espíritos interferirem, né, ajudarem assim nas nossas decisões, nos proporcionar, né, caminhos onde nós possamos seguir aquilo que foi planejado, né? Aqui nós estamos vendo então tudo que é bastidor que envolve o processo reencarnatório. Lá no livro Gênesis, resumido em uma frase, né, que Deus então soprou na narina do homem e ele tornou-se um ser vivente, só depois disso, né? Essa frase, então, por trás dela, nós estamos vendo todo um processo que ocorre, né? Nós vimos aqui o porquê da reencarnação de Segismundo está acontecendo, né? Tem a ver com um resgate de uma vida anterior. Nós vimos preparação de corpos físicos, né? Planejamentos que são feitos antes da reencarnação em si, isso tudo no capítulo 12. Nós vimos o impacto de como que é o formato do corpo físico na reencarnação. Nós vimos que tem todo um cuidado, né, da parte do plano espiritual para que a gente consiga desenvolver da melhor maneira essa tarefa. Quando encarnamos, né, temos aí uma sensibilidade aumentada por causa da matéria, nós temos os nossos vícios, os nossos desejos materiais que nós mesmos adquirimos e cultivamos em outras vidas e que começam a fazer novamente presença no nosso organismo como um todo, né? Justamente por causa da junção carnal. E aí, às vezes, nós tendemos a desviar, então, daquilo que foi planejado. Por isso, temos, então, sempre o amparo do nosso anjo da guarda, dos benfeitores amigos, para nos auxiliar a seguir no caminho que temos que seguir, no caminho evolutivo que nós precisamos traçar. E aí, então, entra esse contexto. Os espíritos interferem em nossas vidas mais do que imaginais, de tal forma que chega a um certo ponto que eles que vos dirigem, né? É a resposta dos espíritos para Allan Kardec. Aqui nós vimos que é de uma forma muito sutil, nós vimos aqui os espíritos agindo na criança, no filho de Adeline e Raquel, né? Para que mudasse o ambiente energético da casa, para que eles pudessem começar um trabalho
Então eles mudaram, né, toda uma resistência que estava tendo por parte do Adelino, mas mesmo assim deixando que o livre-arbítrio de Adelino prevalecesse. Nós vamos entrar no momento aqui agora que eles vão fazer, né, a prece aí no momento após a refeição, né, mais tarde aqui em relação ao momento que nós lemos antes no livro. Mas vejam, foi uma escolha, né? Foi uma escolha do Adelino participar desse momento, participar dessa oração conjunta com a família. Então os espíritos deram um caminho, deram uma possibilidade, mas a decisão de fazer isso acontecer, foi do principal interessado no fato, né? Então, a reencarnação está intimamente ligada com o quê? Com tomadas de decisões. Aqui nós estamos vendo no sentido direto, né, de acontecer mesmo uma concepção, né, de acontecer aí o momento chave, né, da união do corpo, do espírito Segismundo com o corpo. Nós vamos ver daqui alguns estudos, esse momento ocorrendo, mas nada forçado, tudo por escolha. O livre-arbítrio, então, ele está presente, né, nas nossas decisões, ele é lei divina, é algo que precisa ser respeitado e os espíritos, então, respeitam isso. Não impõem nada. Tendo contextualizado, então, vamos seguir aqui com a nossa leitura. Alguém quer comentar alguma coisa? Se quiser, é só interromper aí, pode ligar o microfone e falar. Só recapitulando aqui, né, porque na última semana a gente não encontrou. Eu vou continuar lendo e aí qualquer coisa vocês podem interromper. Hoje, Joãozinho, tô relembrando as últimas frases que nós lemos. Hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alacridade. Contemplou a mãezinha enternecida e observou: então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza, que Herculano classificou de inabitual. Alexandre, muito satisfeito, asseverou depois de restituir a criança aos cuidados maternos: felizmente, nossos serviços preparatórios desdobram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. De minha parte, imensa era a surpresa que me invadiu o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais tão elevados quanto ele mesmo não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Aquilo que a gente comentou, olha que interessante, né? O próprio André Luiz, né, que acompanhava de perto ali o processo, ele ficou assim espantado com tanto cuidado, né, com tantos detalhes que precisavam de acontecer para a reencarnação ocorrer. E aqui ele indagou exatamente essa questão que a gente comentou, né, de que nada é imposto, assim, os espíritos têm o poder. Nós vimos aqui que Alexandre é um mentor espiritual de grau elevado, né, que poderia intervir diretamente, mas o livre-arbítrio predomina. Ele é lei. Ele precisa ser respeitado. Então, né, e nada mais justo, né, gente, porque as consequências de nossas decisões somos nós que sofremos. Então, nada mais justo do que nós tomarmos as decisões. Mas, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor afavelmente falou a Herculano nestes termos: não devemos e nem podemos forçar a ninguém, e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer.
Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama entre duas esferas também chegaram ao ninho doméstico, acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. A presença do meu instrutor parecia incentivo a contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres, quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de 1 hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando Adelino os seus propósitos de reaver a serenidade íntima através de maior comunhão espiritual com a pequena família. Quando a mãezinha delicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou: Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? A Eliana levantou a mão, quer comentar alguma coisa? Na verdade, não é comentar, é pedir desculpa, porque às vezes eu estou aqui na reunião e tenho uma ligação, não sei sair, ou atender, ou recusar, é pronto, uma confusão danada. Então, eu saí aqui do estudo sem querer, e aí eu estou pedindo desculpa por isso, Tem tá bom? problema não. Agora eu vou continuar a ouvir aí. Beleza. Obrigada. Ô, Tiago, Diga, Cris. voltando aí atrás um pouquinho, quando eles falam, né, que Alexandre, eles podiam interferir, né, em tudo que estava acontecendo, mas como que a espiritualidade é sábia, né, Deus é sábio, ele deixa por nossa própria conta a gente tomar as nossas decisões. Até mesmo que, se a gente tiver muita interferência, a gente é igual criança. Quando a gente tem muita ajuda, a gente não valoriza, né, as coisas. Então, eles deixam ali tudo na mão deles, né? Eles estão ali por perto, mas deixando eles tomar a própria providência, né, para eles valorizar, né? Porque a gente não, quando você quer muito uma coisa, mas se você receber muita ajuda com aquilo, parece que a hora que você consegue aquilo, você não valoriza, né? Não é mesmo? A gente não tem essa mania. E aí atrás eles fazem esse comentário, eu lembrei disso. Uhum. E é interessante, né, porque pegando essa colocação aí da senhora, parece que é uma tendência nossa também de querer exatamente compartilhar a responsabilidade que é nossa, né? Muitas vezes a gente escora na religião, muitas vezes a gente escora na política, muitas vezes a gente quer que o pai ou a mãe ou algum amigo tome decisões que cabem a gente, né? Então tem esse lado também, já parece que já é da natureza nossa, da gente ainda imperfeito, de não queremos assumir assim responsabilidades. Então tem esses dois aspectos que na verdade refletem na mesma coisa. O livre-arbítrio é uma lei, né, que precisa ser seguida. Então, quando a gente, como a senhora comentou, quando a gente não tem o mérito, né, quando as decisões tendem a ocorrer e vir consequências para nós que não foram por causa de nossas decisões, a nossa própria consciência cobra. A gente não fica satisfeito com aquilo, né? E isso mostrando para nós o quê? Que é uma lei, né? Então, assim, a gente só tem mérito naquilo que nós participamos, né? Esse é o ponto, né, positivo, assim, dessa lei, que nos cobra. Mas também tem esse outro ponto negativo que ainda a gente vê com frequência, que quando a gente percebe que é algo, assim, que vai
precisar, né, de uma abnegação nossa, precisar de um trabalho, precisar de uma força de vontade maior, a gente dá um jeito de querer sair um pouquinho fora, né? Aqui no caso do Adelino, vimos uma repulsão natural, né? Uma repulsão energética do Segismundo. Por quê? Isso também ia fazer com que o Adelino tivesse que sair da zona de conforto, tivesse que exercer o perdão, né? Então, muitas vezes a gente vê aí em religiões a gente pedindo perdão a Deus, né? Mas não pedindo perdão para aquele que a gente magoou de fato, né? Como se a gente quisesse terceirizar, né, o perdão. Por quê? A gente quer fugir, né, desse incômodo que vai causar na gente, que é o quê? Essa corrigenda, essa volta para o caminho. Então, os espíritos de maneira alguma, eles não vão forçar a gente a nada, nem no aspecto, né, positivo, quando eu citei, né, esse exemplo aí que a senhora comentou, né, da gente assumir a responsabilidade, né, eles não vão assumir pela gente, nem nesse primeiro momento, né, da gente talvez fugir da gente receber ajuda, né, e ter um mérito compartilhado, isso não vai acontecer, né? E também quando a gente buscar terceirizar essa responsabilidade, eles também não vão assumir, porque eles, né, eles interferem, mas a decisão continua sendo nossa, né? Então acho que a fala do Alexandre aqui cabe, né, bem assim, que nada vai ser forçado. Não vai ser justamente porque na lei de Deus nada é forçado, né, podemos dizer assim. É tudo, quando a gente fala que é natural, né, e já falamos aqui várias vezes, eu tenho falado muito isso, que a lei divina, ela é uma lei natural. Quando é natural, não é forçado, né, gente? Então, essa palavra que o Alexandre usou aqui até encaixa bem nesse contexto que nós estamos comentando. Pode falar, Dani. Interessante que a gente vê que mesmo nos casos de obsessão, né, que a insistência do espírito é muito grande, mas as decisões são sempre da gente, né? A palavra final, a conduta final é sempre nossa. Sim. E o próprio desencadear da obsessão, o início nós também participamos, né? Ela não caiu no nosso colo como castigo ou como simples teste, não, ela é uma consequência, né, de atos nossos. Então, é mais uma vez a reencarnação agindo, né? E aí a gente cabe exatamente a nós, né? Vamos pegar lá um caso, por exemplo, de mais grave, né, de subjugação, onde o espírito ou de possessão, onde o obsessor consegue de fato dirigir, né, as ideias, né, os comportamentos, as decisões do obsedado. Vamos supor que, por causa dessa interferência, aquele que está sendo obsidiado comete um suicídio ou comete um crime. Tá, vai ter uma parcela de culpa grande daquele que influenciou, do obsessor, né, que de fato estava no comando. Mas o simples fato de possibilitar aquele momento de obsessão, né, a gente tem responsabilidade em ter possibilitado aquele momento, de ter criado esse inimigo em vidas passadas, né? Não vem pra gente se a gente não tiver merecimento. Nós vemos aí que quando a espiritualidade, quando não é para acontecer algo com a espiritualidade age, né? Vimos lá no caso de Divaldo, né, quando aquele obsessor queria fazê-lo suicidar, aí vem, né, a espiritualidade age através de uma pessoa para socorrer o Divaldo naquele momento, né, porque ele estava
num caminho que seria produtivo, num caminho do bem e tal. Então, podemos dizer que a espiritualidade age para que a lei divina seja cumprida. Acho que é a decisão, acho que é a maneira que podemos resumir isso, né? Eles não agem interferindo na nossa vida, eles agem para que a lei de Deus aconteça, né? O livre-arbítrio é uma lei de Deus, eles vão deixar acontecer, né? No caso, esse que citamos do Divaldo, ele não estava no merecimento dele, né? Ou não era uma consequência de decisão dele aquele suicídio. A espiritualidade age para impedir, né? Não está no nosso caminho, no nosso planejamento reencarnatório, sermos assassinados. Se isso for ocorrer de alguma forma, eles agem para, né, livrar a gente. Então cuidam, né? Cuidam para que a lei de Deus aconteça, né? O caso da obsessão ele é interessantíssimo, porque a gente tem, né, responsabilidade nas decisões durante o processo obsessivo, embora seja difícil, né? Lógico que a gente não vai chegar para uma pessoa que está procurando tratamento lá na casa e falar assim, você tem responsabilidade nisso tudo que está acontecendo. Mas a gente sabe que o livre-arbítrio da pessoa ainda continua agindo, né? É lei. Por mais que tenha uma influência, existe uma influência espiritual, né? A responsabilidade da decisão vai ser da pessoa. Por quê? A responsabilidade dela já começa no momento em que ela cultivou essa inimizade, em que ela cultivou esse inimigo, em que ela causou essa intriga. Nenhum obsessor vai cobrar de ninguém aquilo que a pessoa não deve, né? Então, abre, né, a doutrina espírita, né, e os estudos, né, quando a gente fala assim de lei divina, de responsabilidade, aqui estamos vendo livre-arbítrio, talvez uma das situações mais difíceis da gente atribuir responsabilidade ao livre-arbítrio é na obsessão, né, e aí legal a Dani trazer esse exemplo, mas ainda assim a gente tem. O Espiritismo é muito consolador, aquilo que o Paulo falava lá na Casa do Caminho, né? Que é a religião, que a doutrina espírita, ela conforta, né, a gente de todas as formas, mas também é a única religião que fala que nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece conosco. Então, esclarece, né? É pesado, mas esclarece a gente, né? E para o orgulhoso, no caso nós todos, isso é difícil demais de ouvir, viu? Muito difícil. É muito difícil. É por isso que a gente tem. A gente não fala isso muito em palestra, né? Fala mais num estudo, igual estamos aqui agora, num diálogo fraterno. O objetivo é outro, é acolhimento, né? Primeiro, para depois a pessoa ir se conscientizando. Eu mesmo, nossa, quando eu entrei para a doutrina espírita, que eu passava por um processo de obsessão, meu Deus do céu. Eu não aceitava de jeito nenhum. Achava que, pro tanto que eu estava sofrendo, né, no momento, que eu achava que era muito, eu cheguei a pensar que eu tinha sido Hitler na outra reencarnação, que eu tinha sido alguém assim tão ruim por causa do sofrimento que eu estava tendo. E hoje a gente vê assim que é coisa, né, é coisa normal da vida, né? É coisa, graças a Deus, né, depois que a gente passa pelo momento, chega a ser até engraçado, mas é muito complicado quando a gente está passando por isso e não tem o esclarecimento da doutrina espírita, né? Por isso a importância da persistência, né? Da gente seguir com fé mesmo e deixar o destino agir para a gente chegar no momento onde vamos ter o esclarecimento necessário. Por isso que etapas, né? Mais uma vez, aí de forma natural, né? A lei natural, não pode forçar. Chegou uma pessoa lá com obsessão ou precisando de ajuda, o natural é o acolhimento primeiro, né? É o que o Chico falava, a questão dos famintos.
A gente não prega o evangelho se a pessoa está com fome, primeiro se alimenta, né? Então, aqui trazendo aqui para o contexto do livro, né, percebemos isso, eles não estão com pressa nenhuma. Só preciso que a coisa aconteça e aconteça do jeito certo. Mas vão fazendo passo a passo, não deu hoje, continua amanhã. Os ensinos lá para o André Luiz, né, na colônia onde ele estagiou lá para ver a configuração dos corpos, né, tudo com tranquilidade, nada de correria. Nós vamos ver aqui ainda que eles vão, né, a ansiedade nossa até ataca, né, porque a gente está querendo que chegue logo o momento da concepção aqui, da união final do espírito e do corpo, mas vimos aqui que é um processo que eles vão respeitando, né? Não tem correria. O ideal é isso, né? Que não tenha nem correria, mas também que a gente não deixe atrasar, ou seja, que o tempo de Deus prevaleça, né? Agradavelmente surpreendidos, esposa e filhinho fizeram muita festa, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de 1 hora de boa leitura, já li isso aqui. Quando a mãezinha dedicada lembrou o pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou: Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu. Diz, mamãe, que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado, chame por eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite de mãos postas e em seguida encaminharam-se os 3 para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-nos então: Estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemos-nos. Olha o cuidado, gente. Estamos convidados. Quer dizer, é por isso que a gente está indo. Nós estamos indo lá porque fomos convidados. E aqui nós vimos que um convite assim natural, né? O pai aqui parece que nem entendeu direito, levou num tom de brincadeira, né? Mas para a espiritualidade é algo sério, né? O convite da criança, singelo, natural e puro, né? E eles foram. Agora nós vamos. Vamos lá, nós somos convidados. Perceberam como que a espiritualidade agiu para criar todo esse momento aqui onde ela pudesse, de fato, agir no casal, né? Através da criança? Isso aqui é reflexo lá da primeira ação, né, de Alexandre sobre o Joãozinho, e aí Joãozinho trabalhou o restante ali, e agora está tendo um efeito. Olha só, o trabalho de um dia todo para chegar a esse momento. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali igualmente convocadas pela dedicação de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia a oração dominical com infantil emotividade. Adelina e a companheira seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos, agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade que, partindo de seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos, e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora.
precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal, em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregaram-se como parcelas de luminosas substâncias a se reunirem em um todo, derramando-se sobre o leito conjugal, quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhava, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Interessante aqui, né, gente? O quadro mental, né, de Raquel. Eles aqui adormecem, então. Aqui está narrando o momento em que o espírito de Raquel, enquanto ela dorme, ele afasta do corpo, né? Ela passa a ter aqui um momento que a gente chama de sonho, né? Nesse momento aqui, ela entra em prece com essa senhora, que era a avó materna dela. Olha o time que chamaram, né? Precisou de convocar um tanto de espírito aí para ajudar no momento. Olha a importância e a complexidade, né, desse processo reencarnatório. Tanto de gente aqui participando. Mas aí a gente percebe o seguinte também, né, que é interessante de lembrar. Aqui está narrando um quadro, mas muito provável que quando Raquel acorda, quando ela acordar, a lembrança que ela vai ter do sonho vai ser diferente. Os espíritos deixam aqui para nós, nesse detalhezinho no livro, em entrelinhas, que ela nem fixa o olhar nos outros, no Alexandre, no André Luiz, no restante da equipe. Ela fixa o olhar na vozinha. Então ela pode ter um sonho, ela está tendo esse momento, que para ela está sendo um sonho, que talvez no outro dia ela vai lembrar só da avó, vai lembrar que estava conversando com a avó, ou que estava rezando com a avó, mas não vai entender por quê, né? A gente não consegue, né? Tem alguns casos de mediunidade que a pessoa consegue lembrar nitidamente assim do quadro que ocorre no sonho. Ela acorda e lembra de tudo, né? Com detalhes. Mas a maioria de nós, no estado geral, assim, nós temos flashbacks, lembrando de algumas coisas, ou então o que a gente lembra não tem nada a ver com o que aconteceu, mas foi a maneira que o nosso cérebro, nosso corpo físico, traduziu, né? Então, só um adendo aqui nesse parágrafo. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor pedindo-lhe explicações. Alexandre não se fez rogado e, não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. Não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção da nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição de esposo requisita. Quem faz o que pode recebe o salário da paz. Que frase interessante, né, gente? Gostei dessa. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível. Oi? Também gostei dessa frase. Vou até anotar ela. Quem faz o que pode recebe o salário da paz. Quem faz milagre, quem faz sacrifício, quem faz doação, não, quem faz o que pode, né? Então a paz é a consciência tranquila, né? Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos
Segismundo e Adelino. Olha aqui o merecimento de novo, gente. Né? A palestra que nós vamos ver aqui, quem precisava dela era Segismundo e Adelino. Era o problema que eles tinham que resolver. Então Raquel, ela não precisava, né? É aquela velha história, né? Na sala de aula lá, quando dois que aprontam, né? Só os dois precisam de corrigenda, o resto da turma não precisa de ouvir, não, né? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. O negócio aqui era com a Adelina e Raquel. Ó, com a Adelina e Segismundo. A Raquel ganhou um bônus aqui, né? Vendo a avózinha dela, podendo pensar assim. Mas estava colaborando em preces, Alexandre fala. Satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina a manifestar-se... Desculpa. Satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós, em fervorosa prece. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto angustiado e espantadiço, Alexandre se aproximou de mim e observou. Está examinando a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelina e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive um plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos de carne, pode ver a avózinha com quem se encontra ligada ao mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. Lei natural, gente. Aqui explica um pouquinho também do caso da obsessão, que a gente comentou aqui, Dani. Olha só, é uma lei de atração, né? Então, a gente não comentou isso, mas também o ódio entre o obsessor e o obsidiado, né? Ele tem força magnética que atrai um ao outro, né? Olha isso, gente. A princípio, a gente pensa que não é lei de Deus, né? Porque é uma força magnética vinda pelo ódio. Mas o que isso proporciona depois? A pessoa buscar ajuda, né? Quando ela busca ajuda, ela não cura só a ela, mas muito provável que o obsessor também vai ser acolhido. É lei de Deus desde o início, né? Agindo. É a lei de Deus agindo e a gente não percebe. Mas aqui é a questão da responsabilidade da decisão. Olha só, Alexandre deixa claro, ó. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo. Ele não vê nenhum dos outros mentores que estão ali. Por quê? Ele ainda tem com ele o ódio de Segismundo. Então, o ódio é aquela força que faz a gente lembrar constantemente do algoz. Era como se a gente quisesse, então, estar com ele. E o pensamento tem poder. O pensamento emite força magnética. E através de forças magnéticas tem o quê? A lei da atração. Está explicado por que não consegue desgrudar, né? É por isso, né, que o amor liberta. Quando fala que o amor liberta, encaixa nesse sentido também, né? E o ódio prende, né? Então, olha só que contraditório, né?
Às vezes a gente não quer perdoar porque não quer nem ver a cara da pessoa. Só que, na verdade, eu estou me Pensando tornando nisso aqui mais preso a agora. ela. Oi, Dani? Tava pensando nisso aqui agora. A gente fala, não, eu odeio tanto fulano que eu não quero ver nunca mais na minha vida, não quero ver nem pintado de ouro. Não sabendo você que você está abraçando mais e mais esse ser. Você tá fazendo um laço assim, ó, e jogando a pessoa e puxando ela, um laço magnético, tipo aquele da Mulher Maravilha, trazendo ela pro seu ladinho. Só quando perdoar. Ou, né, aí o ápice do perdão, que é o amor, né, que é quando nós estivermos totalmente desenvolvidos. Por isso que perdoar é necessário. Perdoar é necessário. Por quê? É aí que a gente fica livre. Enquanto estiver odiando, você está só trazendo a pessoa e abraçando. Né? Você tá falando com ela assim, ó, você me magoou tanto e eu gosto tanto de lembrar disso, vem aqui, fica do meu lado e continue me magoando. Né? E vice-versa, óbvio, né? É uma troca de energia. Né? Muito esclarecedor essa passagem aqui. A palavra do... Lá atrás. Pode Olha, falar. te atropelando, Pode Thiago. falar, dona Cida. Por favor. Lá atrás mesmo, a hora que eles falam que o menininho, né? Ele vai e Joãozinho. fala, né? A mãe fala para ele convidar, né? O pai ri, né? Que também, como se não está entendendo aquilo. A gente tem isso e a gente prestar atenção para a gente ver quem que a gente está convidando para a vida da gente, né? Para a casa da gente. A hora que você estava lendo, eu estava lembrando que tem filme de Drácula que a gente fala. O Drácula, ele chega na porta da sua casa, ele só entra se você é convidado. Se ele não for convidado, ele não consegue entrar na casa, né? Tanto que eu fico esperando. Isso é um filme, né? E na mente da gente, igual a gente faz culto e tudo, você vê que a gente sente que a casa da gente tem uma certa proteção. Não sei se você já percebeu isso. Eu já percebi isso muito aqui em casa. Até pessoa, eu não gosto. Aqui em casa não entra bebida, essas coisas e tudo, há muitos anos, tem muitos anos mesmo. Gostei, não entra mesmo, de espécie nenhuma. Não entra. Então, aqui em casa, as pessoas que vêm aqui, elas são pessoas tão tranquilas. Aí um dia nós estávamos aqui em casa no aniversário do meu menino. Aí chegou uma pessoa aqui, e essa pessoa chegou assim, pronta para desafiar mesmo. Sabe, ele é meio assim, ele gosta de desafiar os outros, a gente sabe que gosta. E ele sabe disso. Ele chegou aqui em casa, enquanto eu estava lá na casa da Débora, que eu moro na frente, a Débora no fundo, e eu fui na casa da Débora trocar um negócio que eu estava com ele lá no forno. Ele chegou e entrou. E o Felipe ficou todo sem graça, que ele já chegou com a bebida na mão, com a cerveja na mão, entendeu? E o Felipe ficou sem graça de falar com ele, estava lá e com medo de eu chegar. Aí a hora que eu cheguei, o Felipe olhou assim para mim com a cara assim. Falou, mãe, eu falei com o menino, com o filho dele. Aí o filho dele falou, falou meu nome, né? E falou, eu falei com ele. Ele falou, bobagem, um dia de aniversário, uma cerveja. Aí eu fui, sabe, com delicadeza e tudo, não fui grossa. Falei, deixa eu te falar. Essa cerveja está na sua mão, ela está no fim. E ele estava com outro. Agora, essa outra, você me desculpa, se você quiser ficar para o nosso almoço, entendeu? Participar da nossa reunião, você pode ficar, você é bem-vindo, você sabe que eu gosto muito de você, e eu gosto dele de vera, sabe? Não tem nada com ele assim, não. Mas ele queria me desafiar mesmo. Aí eu fui e falei com ele, você vai abrir essa próxima lá na sua casa.
Essa que você já chegou com ela aberta, tudo bem. Mas a próxima, por favor, você abre ela lá na sua casa. Aqui em casa, não. Mas tá lá mesmo, entendeu? Não liguei, não. Uhum. Aí a pessoa sem graça, rodou com ela e foi embora com a cerveja dele. Entendeu? Não quis ficar para o almoço, nem nada. Eu falei, a gente recebe quem a gente quer. Então, a gente tem que, não é um convite para entrar na sua casa, eu sei que vai fazer, então a gente tem isso na mente da gente, que a gente vai receber quem a gente quer. Se você pensar negativo, aí você vai ter gente negativa, de espírito, né? Que vai invocar a casa da gente mesmo. Aí eu estava lembrando a hora que o Joãozinho, né, convidou, né? Ele convidou e Alexandre, foi tudo. Do mesmo jeito, ele poderia ter convidado outro tipo de pessoa, dependendo do que eles iam fazer, né? Eu pensei assim. E tenhamos certeza, né? Do mesmo jeito que a equipe de Alexandre aceitou o convite, outros também aceitam. Então tem que ficar muito, ter muito cuidado, né? Exatamente, com esse tipo de companhia que estamos querendo, né? Legal, muito bem colocado. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lancinante. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico à maneira de criança medrosa procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Gente, olha que interessante aqui, ó. Um parágrafo antes fala para nós que por causa da ligação energética entre Segismundo e Adelino, o Adelino, por afinidade, ele só conseguia ver Segismundo. Aí vocês lembram daquela máxima da lei de atração que fala assim, ó, um espírito inferior, ele sintoniza só na faixa dele e naturalmente ele consegue aproximar só desses que estão na mesma faixa. Ele não consegue aproximar de um espírito superior. Então, por isso que quando a gente eleva a nossa vibração, estamos também afastando de nós, né, e nos protegendo, podemos dizer assim, das influências inferiores. Mas tem um adendo nessa lei. Esses espíritos só conseguem aproximar, ver, sentir os espíritos superiores caso os espíritos superiores permitam. Foi o que o Alexandre fez aqui, né? O Adelino via só Segismundo pela atração natural, né? Pela sintonia que ambos estavam. O Alexandre, no intuito de ajudar, se aproxima então, né, de Segismundo, quer dizer, deixa a sua vibração numa sintonia, de Segismundo não, de Adelino, deixa a sua vibração numa sintonia que Adelino pudesse perceber. Aqui então, ó, no finalzinho, fala que Adelino começa a ver, não é nem a figura de Alexandre, mas ele começa a primeiro ver as luzes que vão sendo emanadas do Espírito, né? Olha que legal, né? Como que o livro vai trazendo para nós, nas entrelinhas, detalhes, né, das leis naturais que o Espiritismo nos traz, né? Importante a gente ir observando isso aí. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente. Com quem passou a sintonizar diretamente.
Só passou a sintonizar depois que o Alexandre quis. E caiu de joelhos em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs, naturalmente, que o nosso mentor devia ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis, e, ofuscado pela intensa luz, soluçava, genuflexo, entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. O bondoso instrutor dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente, e levantando-o exclamou: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. E abraçando-o de encontro ao peito amigo, continuou: Que temes, meu irmão? Ergueu ele os olhos lacrimosos e, indicando Segismundo triste, alegou sentidamente: Mensageiro de Deus, livrai-me desse pesadelo infeliz. Se vieste trazido pelas orações de meu filho, inocente, ajudai-me por caridade. E apontando o pobre amigo, continuava: Esse fantasma enlouquece-me. Sinto-me doente, desventurado. Vamos parar nesse momento aqui, gente, porque aqui, né, depois desse episódio, provavelmente o Alexandre vai começar a esclarecer o Adelino sobre quem é Segismundo e sobre o que vai acontecer, né? Mas aqui Segismundo, então, era a figura de um fantasma, né? E aqui o Adelino também tendo esse sonho, né? O sonho agora dele já é melhor, porque antes ele tinha pesadelos só com Segismundo, né? Chorando, querendo matar, vendo Segismundo querendo matá-lo, né? Pesadelos horripilantes. Agora, com a presença de Alexandre, né? O que ele vislumbrava era um sonho, quer dizer, ele começou a associar, né, a prece do filhinho com aquela situação. Imaginemos Adelino acordando no outro dia. Qual será o sonho que ele vai lembrar? Né? O que ele vai lembrar que aconteceu? Talvez não vai lembrar de nada, vai sentir só uma sensação de bem-estar, ou talvez vai lembrar no sonho lá do filhinho orando e do Alexandre aparecendo e do Segismundo como um fantasma. Não sabemos. Fato é que o quadro real que acontece, né, com o afastamento do espírito do corpo na hora do sono, do repouso, ele é traduzido para nós de uma maneira diferente. Mas é algo que eficaz, né? Lá no Fred Krueger, né, nós comentamos aqui de Drácula, de coisa assim, a história do Fred Krueger, o que ele fazia em sonho, acontecia em realidade, né? É um filme de terror, assim, muito pesado, né? Porque imagina ter que ir dormir depois de ver o Fred, que invade o sonho da gente, que faz o mal e o mal acontece, né? Na vida real. Aqui é o contrário, né? A ação de Alexandre e dos benfeitores espirituais no sonho vai ter reflexo na realidade. Só que aí é uma coisa boa, né? E é o que acontece, de fato, na nossa vida. Quando nós temos os desdobramentos aí ao longo da noite, o que ocorre lá impacta, né, no nosso dia a dia. Lógico que lá no Fred é um extremo, né? Ele machucava o corpo físico e o corpo físico aparecia com as feridas mesmas que ele machucava durante o sonho ou pesadelo, né? Conosco não. Conosco as impressões energéticas que nós temos no momento desse afastamento, durante o sono, elas impactam e desdobram na nossa vida depois. Deu nosso horário? Alguém quer fazer algum comentário?
eu vou marcar aqui, onde que a gente parou, para nós continuarmos na semana que vem. Tudo tranquilo, gente? Tudo tranquilo, tchau. Beleza. Sim. Se puderem, né, continuem lendo aí a história, né? Nós vamos lendo aqui juntos também, mas às vezes a gente lendo em casa conseguimos perceber algumas coisas, né, para contribuir depois também no estudo, beleza? Fazer a nossa prece final então, agradecendo a Jesus pela sua misericórdia que nos alcança sempre, pela oportunidade que estivemos aqui reunidos em seu santo nome, pelos benfeitores amigos, trabalhadores diretos do Cristo, que nos auxiliam nesse momento, nos dando esclarecimentos, nos fortalecendo energeticamente, nos dando bom ânimo para seguirmos em frente. E rogamos, Mestre amigo, que a sua luz, que a sua paz, a sua sabedoria possa estar conosco. A verdade sempre está, mas que nós possamos sentir, que nós possamos fazer de tudo para aproximarmos de Ti, para fazermos jus ao nome, à alcunha que temos de cristãos. Senhor, abençoe cada lar aqui representado, abençoe a nossa vizinhança, a nossa cidade, também o nosso país. Abençoe todos os nossos irmãos que sofrem nos mais variados locais. E que nós, Senhor, pouco a pouco também possamos contribuir e sermos instrumentos da vossa paz. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigado, gente. Até semana que vem. Seja. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite.